Bom, olá pessoal. Hoje a gente vai tratar do padrão de projeto chamado padrão Adapter. Então vamos dar uma olhada como é que ele funciona. Esse padrão, na verdade, ele é relativamente simples, mas extremamente útil, né? Quando é que ele surge? Bom, muitas vezes, assim como uma metáfora, a gente mostra problema de conexão de tomada, né? A gente está sempre usando adaptadores e tal. Não só de tomada, de plugs também, interfaces físicas, né? Computador, USB, USB-C. Então o que acontece? Muitas vezes a gente tem, por exemplo, a tomada num padrão e o nosso plug, o nosso fio do outro lado está em outro padrão. Então a gente precisa de um adaptador para fazer a interface entre os dois padrões. A mesma coisa acontece em software, né? Então é muito comum para a integração de sistemas. Então, ou utilização de, né, quando eu estou utilizando bibliotecas de classes de terceiros, às vezes eu jogo fora uma e acabo acoplando uma nova biblioteca. Então eu tenho um sistema existente e eu tenho classes de terceiros e a interface entre eles não está compatível. Então não casa com a interface de quem escreveu o código de terceiro, né? Então muitas vezes é colocado uma camada intermediária de adaptação, né? Um adaptador. Né? O adaptador implementa a interface que o sistema do cliente espera. Né? Dessa forma, a gente não altera o código dos dois lados. Eu preciso alterar somente o código do adaptador. Então, por exemplo, a gente retornando aquele exemplo do padrão strategy no início da nossa disciplina, a gente viu o exemplo do simulador de Lagoa de Patos, né? Então tem uma frase, né, eu podia dizer assim, tem uma frase comum, né, que diz: se anda como um pato e grasna como um pato, então deve ser um pato. Acontece que a gente pode ter outras coisas, né? Vamos supor que agora no meu simulador de patos surgiu um novo tipo de animal, um peru, por exemplo. E eu quero incluir aquele novo tipo de objeto lá no meu simulador sem alterar o que eu já tinha antes. Então como é que pode ser, né? Então minha frase fica assim, ó, se anda como um pato e grasna como um pato, então pode ser um peru embalado no adaptador de pato. Então naquele exemplo a gente tinha uma interface pato, por exemplo, que tinha dois métodos, o método quack, que era para emitir som, e o método fly. Né? Então todos os patos implementavam essa interface. Então, se eu fosse implementar um objeto concreto, né, que implementasse o comportamento de um pato, né, por exemplo, aquele Mallard Duck, que é uma classe, aquele patinho lá com a cabeça verde e tal. Então, eu implementaria a interface pato e implementaria os métodos para ele emitir som e para ele voar, normal. Por outro lado, surge um novo animal no nosso simulador, surgiu o peru. Então o que vai acontecer? Em inglês, peru quer dizer turkey, né? O substantivo para esse animal. Então, na implementação, vamos supor que uma outra equipe implementou o animal turkey. E o método de emitir som não é mais quack. O nome do método é gobble, que em inglês, né, é o termo que se usa, a ação que usa para fazer o som do peru, né? O peru pode voar também, mas ele só pode voar a distâncias menores que os patos. Então, a implementação dos métodos de voo vão ser diferentes também. Né? Bom, o que eu poderia fazer? Eu lá no sistema
foi feita também foi instanciado peru selvagem aqui, então ele implementa a interface peru, tem aqui o método para ele emitir som, tem o método para ele voar. Agora eu quero acoplar esse novo objeto com seu comportamento, etc., no meu simulador que já existia. Bom, eu poderia mexer no código do simulador ou eu posso usar um adaptador para não mexer nem na implementação aqui do peru e nem na implementação do cliente lá, do sistema de simulação. Então como é que eu vou fazer? Eu vou implementar um adaptador que vai fazer a interface, porque assim, ó, o meu simulador, o que ele espera? Ele espera uma interface de pato, porque lá ele chama os métodos fly e quack. Então eu tenho que ter um adaptador que quando o cliente pedir um quack, eu tenho que direcionar essa requisição para o som lá para o objeto peru, para a interface do peru. Então o meu adaptador ele implementa a interface esperada pelo cliente, pelo simulador de Lagoa de Patos. E aqui dentro tem uma referência, né, uma referência para uma instância do objeto concreto peru. E no construtor dessa classe, desse objeto adaptador, eu passo lá um objeto que está sendo adaptado lá, o peru. E como essa classe de adaptador implementa a interface de pato, quando ele recebe, o cliente chama um quack, como ele vai mandar isso não para um pato, mas para um adaptador de peru, o adaptador traduz esse quack para um som do peru, para a chamada da classe do peru. A mesma coisa com o voo. Né? O voo aqui é específico do objeto da classe peru. Então ele chamou 5 vezes a requisição lá voar do objeto peru. Aqui tem um exemplo de teste do adaptador. Então seria aqui uma classe main, com um método main aqui. Então veja a diferença. Aqui é instanciado primeiro um pato concreto, depois um objeto peru, né, uma classe concreta peru, depois um adaptador de peru, onde eu passei esse objeto. Então depois o que acontece? Aqui eu estou chamando diretamente o objeto peru, que é o que eu não gostaria de fazer no meu simulador de patos, porque eu não quero mudar o meu programa principal, meu sistema existente. Então isso aqui eu quero evitar fazer quando eu estiver trabalhando com o adaptador mesmo. Aqui só como exemplo, né, estou mostrando que funciona aqui, estou chamando diretamente os métodos do peru. Já no caso do pato, né, tem aqui um métodozinho test duck aqui, ó. O que ele faz? Ele recebe um objeto do tipo pato, né, ou seja, que implementa a interface pato, e eu chamo os dois métodos da interface, o duck e o quack. Da mesma forma, eu vou chamar esse mesmo método test duck, só que eu não poderia passar o peru, porque o peru não tem o método quack, ele tem o método gobble. Mas eu vou passar o adaptador de peru, porque o adaptador peru implementa a interface pato. E daí, passando o adaptador peru, eu consigo, via interface do pato, chamar os métodos lá para o objeto do tipo peru. Então aqui um exemplo bem simples, demonstrando o funcionamento do adapter ligado àquele nosso exemplo primeiro lá, né, da nossa aula 2, sobre o padrão de projetos Strategy. Então aqui um exemplo, né, assim mostrando a execução daquele código ali anterior. Primeiro tem aqui a execução dos métodos do peru, depois a execução dos métodos do pato,
e depois do Peru Adapter. Lembra que no Peru Adapter, o meu método fly, eu chamo 5 vezes o método fly do Peru. Então aqui a execução ficou um pouquinho diferente de eu ter chamado diretamente o método fly do objeto Peru concreto. Ok? Bom, como é que funciona então o padrão? Muito simples, né? Eu tenho um cliente, que no nosso caso seria ali a classe main. Ela pede uma requisição para o adaptador. No nosso caso, ela está pedindo, por exemplo, requisição de métodos de uma interface pato. E o adaptador traduz as requisições de pato para o meu objeto adaptado, que seria o peru. Então ele traduz requisições de pato, ele traduz para requisições para peru. Certo? Então, estruturalmente até é relativamente simples esse padrão. Qual é a definição formal do padrão? O padrão adapter converte a interface de uma classe em outra interface, esperada pelo cliente. O adapter permite que classes trabalhem juntas, mesmo que tenham interfaces incompatíveis. Esse padrão também é conhecido como wrapper. O que é wrap? To wrap em inglês, é empacotar. Então ele é um empacotador, ele coloca uma embalagem, ele embala a minha classe adaptada com uma interface por fora que o cliente está esperando. Né? Vamos ver, ele dá uma camuflada naquele objeto adaptado, colocando a interface que o cliente espera. Nós temos dois tipos de objetos, de padrões adapter, tá? Temos dois tipos. Nós temos o padrão adaptador no escopo de classe e nós temos o adaptador no escopo de objeto. Ok? Então como é que seria isso? O Object Adapter, que é no padrão de objeto, é exatamente o exemplo que a gente fez. A gente tem o cliente, aqui seria aquele nosso método main lá, que está esperando chamar métodos de interface do pato. Nós temos o adaptee, é o seguinte, é o adaptado, é o objeto que vai ser chamado, né? Ele recebe requisições, mas ele é incompatível com o cliente. Seria as classes lá dos objetos, dos animais lá do peru. Eu tenho a interface target aqui, que é a interface que o cliente espera. No nosso exemplo, é a interface do pato. E aqui tem um adaptador que pega os métodos dessa interface, né, ele implementa essa interface e chama de acordo, né, traduz isso para a chamada de métodos do objeto adaptado. Então, no cliente, o que eu vou ter? Eu vou ter requisições, né, eu vou instanciar concretamente um objeto adaptador, não um objeto adaptado. Né? Eu vou instanciar um turkey adapter, não um tipo lá wild turkey aqui, né? Uma classe wild turkey. Certo? Então esse é o Object Adapter. O que acontece? Eu tenho uma interface e o adaptador implementa a interface e traduz para o objeto adaptado. Onde eu vou usar isso? Né? Acho que isso é razoavelmente óbvio. Né? Ele pode ser utilizado para fornecer os componentes já existentes numa nova interface. Então, por exemplo, se eu tivesse uma aplicação que deseja importar dados de diversas fontes, banco de dados, arquivos XML, XLS, CSV, etc, etc. Bom, eu poderia ter uma classe que acessa cada tipo de arquivo desse aqui. Né? Aliás, eu teria uma classe para cada tipo de arquivo. Cada uma sabe como acessar e desmontar a estrutura de dados dentro de um arquivo, né? Ou fazer a conexão com esse tipo de arquivo ou com um banco de dados. Mas eu poderia ter um cliente que só espera uma interface padronizada. Abrir arquivo, ler dados, alguma coisa do tipo. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse as classes aqui responsáveis por importação dos dados para cada tipo de arquivo, né? Database importer, XML importer,
XLS importer, CSV importer. Então, por exemplo, database importer ele precisaria ter um método para conectar com o banco de dados, montar uma query, etc, etc. Outros formatos, outras formas de armazenamento de dados talvez tivesse chamadas diferentes. Então são interfaces completamente diferentes. Então eu poderia ter uma interface importer que faz o seguinte, é a nossa interface target, tá? No meu padrão de projetos aqui, essa interface seria o target e essas classes que acessam o arquivo seriam os adaptees. Serão as classes que vão sofrer uma adaptação, uma tradução no meio do caminho. Eu não quero modificar aquelas classes ali, então eu vou ter uma interface target que tem set location, que eu passo simplesmente uma referência para onde estão esses dados, seja o nome do arquivo, alguma coisa do tipo. E eu tenho lá um método load data que vai me trazer eles já formatados dentro de uma determinada estrutura esperada pela minha aplicação. Então seria da seguinte forma: teria o cliente, que é o importador, a interface imported, que é o target, e cada adapter, cada adaptee, né, cada objeto adaptado, ou seja, cada classe de objetos adaptados, tem o seu próprio adaptador, né? Óbvio, porque as classes do database importer são diferentes das classes, os métodos do database importer são diferentes dos métodos XML importer. Então cada um vai ter o seu próprio adaptador vinculado. O importante é que todos os adaptadores vão implementar essa interface importer, que é o que o cliente acessa. Então o cliente tem uma interface padronizada e única para chamar essas diferentes classes de objetos. Ok? O outro escopo do padrão adapter é o adapter no padrão de classe. Mas esse tipo de adaptador, ele exige herança múltipla. Então é o seguinte, o adaptador herda ao mesmo tempo uma classe target e uma classe adaptada. Isso no Java não acontece, né? Java não tem herança múltipla, aconteceria no C++, por exemplo. Mas está aqui só a título de ilustração. Tá? Aqui o objeto adapter, o padrão objeto adapter a gente já viu. Né? Vamos adiante. Então aqui tem uma comparação dos dois, basicamente. Né? E mais um resumo de quando utilizar tudo isso. Né? Quando a classe já existente possui interface incompatível com a esperada pelo cliente. Quando se quer criar uma classe reutilizável que coopera com classes não relacionadas ou não previstas, então já deixo aquela, né, deixo ali o target e surgem classes não relacionadas ou não previstas, eu vou pendurando adaptadores ali. Ou quando é necessário usar classes existentes, mas é impraticável adaptar suas interfaces através de herança. O que a gente tem de benefícios, né? Permite que objetos incompatíveis se comuniquem, a lagoa de patos com o objeto peru. Isso não poderia acontecer a não ser que tivesse o adaptador, ou, lógico, se eu mudasse o código-fonte lá da lagoa de pato, que é o que eu não quero fazer, eu não quero alterar o que já está existente. Promove reutilização de funcionalidades antigas também. Quando a classe adaptada sofre mudanças, né, eu vou ter que atualizar o objeto adapter também. Então isso pode ser uma desvantagem do uso do padrão adapter. Para concluir, a classe adapter trabalha com herança e o object adapter funciona com composição. A gente tem visto nas nossas aulas que normalmente composição promove um acoplamento mais fraco, ou seja, mais intercambiável e mais reutilizável, em geral. Os adaptadores de classe são mais simples que o Object Adapters, mas a gente não tem como utilizar no Java a princípio. Né? E os Object Adapters promovem um maior desacoplamento, que eu acabei de falar, por isso são mais flexíveis.
Bom, gente, o assunto também não é muito complexo, mas a gente começa a entender melhor ele quando a gente coloca a mão na massa. Então, a nossa atividade prática para resolver, para implementar isso é semelhante a essa aqui, ó. Tá? Eu só fiz um exemplozinho diferente. A gente vai ter classes que representam arquivos de áudio. Arquivo MP3, Wave, WMA, etc. Cada um tem métodos diferentes para executar o arquivo de áudio. E a gente vai colocar um adapter no meio do caminho para um cliente chamar a execução desses áudios de forma padronizada. Eu só quero lembrar vocês que isso é só um exemplo para a gente bolar a estrutura. Né? Nós não precisamos trabalhar com arquivos de áudio de verdade, nós vamos usar printfs, aliás, printlns. Tá? Então nós vamos fazer tudo em interface de texto dizendo, chamei a abertura de um arquivo MP3, chamei o método play do arquivo MP3, sem o arquivo existir, na verdade, no nosso projeto, né? É só uma simulação. Então deixa eu abrir para vocês aqui o exercício, para mostrar para você aqui, só um minutinho. Então seria esse aqui. Né? Então eu tenho a interface formato áudio, que seria o meu target. Tem abrir, reproduzir e parar o áudio. É o open, o play e o stop. Simples. E aí eu tenho várias classes. Né? Deixa eu ver nesse caso aqui. Classe WMA Play. E uma classe principal. É bem fácil. Vamos ter só uma classe adaptada que é o WMA Play. Só para estruturar uma vez e exemplificar esse padrão. Tá, gente? Então esse é o exercício da nossa semana. O exercício está lá no Classroom. E qualquer dúvida me mandem um e-mail. Obrigado e até a próxima.